sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira, 11 horas, nosso encontro com Graciele Remungato. Graciele, obrigada, bom dia, mais um dia conosco. Obrigada pela tua presença. Obrigada. E hoje a gente vai falar de um assunto bem complicado, bem difícil, e eu confesso para você que eu não queria estar nessa poltrona. A gente vai falar de uma prática tão corriqueira e que é tão danosa, mas a gente não tem noção disso. E quando a gente tem noção, parece que tudo fica pior ainda. A gente vai falar sobre julgamento. Graciele, quais são as consequências do julgamento para a nossa vida? Pois é, nossa, que pergunta, né? É ampla. Eu gosto sempre de falar a partir do olhar sistêmico e eu convido as pessoas a colocarem esse olhar sistêmico. E quando nós falamos sobre julgamento, nós também precisamos compreender que é muito mais amplo e muito mais impactante do que a gente imagina, né? E as consequências, a principal consequência que eu percebo do julgamento é que eu fico vinculada com aquilo que eu julgo. Então, o que significa isso na prática? Significa que eu crio um vínculo invisível com a pessoa, ou com o comportamento, ou com a situação da qual eu estou fazendo um julgamento. Quer dizer, às vezes eu estou apontando para algo que eu considero errado ou sujo, mas na verdade eu estou me sujando. Exatamente. Se eu faço um julgamento, eu acabo de me conectar, claro que de uma maneira que a gente não enxerga, mas esse vínculo ele acontece no momento do julgamento, com aquilo contra o que eu estou falando, me posicionando. Então o julgamento ele tem esse viés. Ao mesmo tempo que eu me vinculo com a situação, com a questão, não importa aqui se é certo ou errado, bom ou ruim, eu me vinculo com aquilo e ao mesmo tempo eu excluo aquilo, ou a pessoa, ou a situação que eu estou julgando. E quando eu falo óculos sistêmicos, ampliar o olhar, que eu sempre falo disso porque isso precisa vir para dentro de cada pessoa, amplia o olhar, o que mais tem aí? Quando eu vejo que eu me vinculo de uma maneira disfuncional e que ao mesmo tempo eu excluo aquilo contra o que eu estou julgando, eu estou violando a lei do pertencimento. E eu gosto de lembrar muito, né? As pessoas precisam começar a ter clareza sobre a influência dessas leis sistêmicas. Então, leis sistêmicas são leis da natureza. Pertencimento, ordem e equilíbrio são desde sempre impactando a vida humana. Então, existe vida humana no planeta Terra e essas leis, assim como todas as outras leis da ciência, a lei da gravidade, a lei da polaridade, existem inúmeras leis. Assim como essas, também o pertencimento, ordem e equilíbrio são leis e nos envolvem desde sempre. Quando nós abrimos uma constelação, quando nós fazemos uma constelação, essas leis conduzem os movimentos da constelação, porque o constelador está utilizando isso de uma forma consciente. Porém, essas leis, elas não permeiam só a constelação, elas permeiam a nossa vida, como eu acabei de falar. É uma lei, é implacável, enquanto lei não tem escolha, só que a gente não tem ideia do quão comum é a violação. E nós não temos ideia, mais ainda, nós não temos nenhuma noção do quão destrutivo é o resultado de uma simples exclusão. E a maneira que a gente mais exclui é pelo julgamento. Então, eu fui direto nas consequências para a gente ter uma noção do quanto isso é prejudicial de fato na nossa vida. No momento em que a gente vive com tantas redes sociais, em que
praticamente todo mundo hoje tem voz para tudo. Sim. Como é que as pessoas conseguem observar qual que é a diferença entre um julgamento e uma opinião? Muito importante isso, porque quando eu falo não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar, porque o julgamento tem uma consequência funesta, o julgamento separa, o julgamento te conecta com a destrutividade daquilo que você está julgando. Tá, mas agora eu não posso ter opinião mais, eu não posso mais achar nada, eu não posso falar nada. Então, existe uma diferença entre o julgamento, a opinião, a constatação, a averiguação. O que difere, né? Qual é a diferença de eu julgar e constatar, de eu observar e de eu escolher, né? Como eu me posiciono de uma maneira funcional, não deixando a minha opinião de lado, não deixando aquilo que é valoroso para mim como se não fosse, como se não tivesse valor. Porque a gente, quando fala do julgamento e eu falo não vou mais julgar, eu acabo me perdendo. Eu me perco de mim mesmo, porque, se eu não posso julgar, o que é que eu faço? Né? Então, eu gosto muito desse contexto que informa o que é julgar e o que é constatar. E a partir da constatação, eu posso opinar ou escolher, né? E quando eu falo de não julgamento, só um adendo ainda, que é bem importante, que também entra nesse olhar de constatar e de opinar, é que o não julgar não significa que uma pessoa possa fazer um ato que cause uma consequência ruim. Vamos falar, uma pessoa está sendo muito agressiva com uma criança e eu não posso julgar que essa mãe está espancando o filho e a pessoa que está espancando o filho é minha vizinha. Então eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quieta porque eu não posso julgar, né? Então, o não julgar não significa que a pessoa que cometeu um ato com uma consequência grave ou sofrida ou que é ilegal vá ficar impune, né? O que a gente precisa compreender é que no contexto onde a pessoa está violando algo e que está despertando esse desconforto em mim, tem algo a mais que vem com ela. Qual que é a medida cabível? Então eu tenho um contato com alguém ou uma pessoa que está tratando muito mal uma criança. O que é importante que eu faça? Que ação minha vai apoiar aquela situação? Se eu não tiver nenhum recurso, é melhor eu me retirar. Porque eu estou observando, estou constatando e identificando que tem algo ruim acontecendo. E tem uma consequência ruim para a criança que está envolvida. Pegando um exemplo da violência. O que eu posso fazer? Eu posso ligar para o conselho tutelar, para a polícia, eu posso olhar para essa pessoa e identificar que talvez essa mãe esteja simplesmente precisando de ajuda. Talvez esse movimento dela de raiva e agressividade com a criança é só o resultado de algo muito sério que está dentro dela e talvez ela não tenha recurso para dar conta. E talvez se ela for uma vizinha minha eu posso falar, tem algo que eu posso fazer por você? E talvez esse olhar, tirando tanto o julgamento de certo e errado e ampliando um pouco o olhar e esse olhar de falar, eu estou vendo que você não está bem e eu estou vendo que você também está sofrendo com essa situação. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí o que acontece? Pode ser que só esse simples fato de eu olhar sem o julgamento para essa pessoa, pode ser que ela fale assim, eu estou tão endividada, ou eu estou com a minha mãe doente, eu não sei mais o que eu faço. E pode ser que ela precise de recursos mesmo. E talvez um simples olhar possa mudar tudo. Então, quando eu olho para uma situação e eu olho com um olhar de observador, eu saio do contexto limitante da situação. Se eu não souber ampliar o olhar, eu vou ficar no julgamento.
porque eu estou usando como parâmetro o meu valor, o que eu acho certo, o que é a minha experiência. Se eu estou julgando, eu não estou olhando você como uma pessoa que tem uma história, que tem um contexto, que tem toda uma circunstância que apoia isso. Eu estou separada de você. Então o julgamento, ele separa. Eu gosto de usar um exemplo da política, né? Como eu falo da atual conjuntura política do Brasil sem entrar no julgamento. Sem arrumar confusão, né? Sem arrumar confusão, porque é assim. É uma dualidade, é um lado e outro lado, é a direita e a esquerda, é o bem e é o mal, é o que está aqui acha que o que está aqui está errado, o que está aqui acha que o que está aqui está errado. Tá. Como eu observo isso sem entrar na ressonância dessa vibração do julgamento? É preciso perceber que toda vez que eu julgo, eu estou julgando a partir de uma memória também. Então, se aquilo que eu vejo na política atual me causa um desconforto, eu preciso compreender onde em mim esse desconforto é verdade. Talvez eu esteja tão irritada com a corrupção, porque em algum lugar em mim a corrupção é verdade também. Então eu me incomodo com aquilo que eu tenho ressonância. E quando... E esse é o desafio. Então, entrando nessa questão da política, que hoje é a parte que a gente vê mais latente, né? Esse despertar de opiniões e tal. As pessoas, elas entendem, de repente, ou elas se manifestam de uma maneira completamente contrária daquilo que você disse. Quando ela quer condenar a corrupção, por exemplo, é porque o valor dela diz que aquilo não está certo. Exatamente. Então, na verdade, é o contrário. Então, eu tenho eu quero chegar na parte de contextualizar no sentido de como eu olho para tudo isso, constatando que não está bem, e por que eu olho e aquilo me revolta. Então, quando eu olho e... Deixa eu ver como eu vou construir isso. Quando aquilo que me causa um desconforto me leva para o julgamento, eu estou em ressonância com aquilo. Então, eu posso falar, não, mas eu sou uma pessoa completamente honesta. Como eu, a partir do meu valor, da minha honestidade, do meu jeito de ser, posso contribuir para esse grande que está acontecendo? Tem como eu ir lá e falar umas verdades para o presidente, ou para o outro, ou para o outro, ou para o outro? Não tem. Tem como eu pegar o celular e gravar um áudio ou um vídeo e falar sobre o que é ser ético? Talvez não vai ter efeito nenhum. O que eu posso fazer? Aí eu trago aquilo que me incomodou para cá e eu falo, como eu posso contribuir para que essa verdade seja diferente a partir da minha ação? Eu vou precisar ir para dentro da minha casa, que é um oposto, é a polaridade, né? O grande para o micro, né? E eu preciso entender que a minha ação, a minha atitude dentro do micro vai fazer um movimento grande no macro. Então, se aquilo que está lá fora me incomoda, eu posso pensar o que eu posso fazer a partir da minha individualidade que contribua para algo diferente. Aí eu saio do julgamento e entro para a minha autorresponsabilidade. Então, eu constato algo importante, trago de volta para mim e vou pensar numa ação viável que possa contribuir. E qual que é o nosso movimento mais comum? Porque é corrupto, porque não sabe lidar com as coisas, porque é sem vergonha, porque o Brasil é um país que nunca vai para frente, porque aqui é uma desordem, blá, 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 blá. Sempre eu falo 1 para lá e 3 para cá, né? E 1 ainda para cima, acusando quem? Acusando quem é grande, né? Acusando Deus. A gente precisa se flagrar, como que eu vou chamar isso, dessa configuração que a gente é o tempo todo, né? Então, só que assim, parece complicado. Por isso que eu falei que eu não queria estar aí hoje.
Porque a impressão que nós temos nesse momento é que, sim, eu posso opinar, eu vivo numa democracia, eles querem saber a minha opinião. Eu elegi, ou eu não elegi, ou eu ajudei a tirar, ou eu ajudei a colocar, e eu tenho o direito de falar. O que talvez fica confuso é assim, tudo bem, eu posso me manifestar, mas o que isso vai trazer de consequência para mim? Talvez esse movimento que ainda não tenha sido percebido, né? Sim. Então, quando eu percebo que há um julgamento, quando causa desconforto aquilo com o que eu estou me envolvendo, quando eu percebo que é só uma constatação e uma opinião e algo que eu estou me posicionando, quando aquilo que eu entro em contato, vamos pegar a política de novo, não me causa desconforto, eu não tenho memória de dor em relação àquilo. Então, quando eu olho para a política, do meu posicionamento, eu procuro conscientemente não fazer distinções entre a esquerda e a direita. Por quê? Porque sempre cada um vai estar com o próprio contexto, com a própria informação interna, baseado nos próprios valores, crenças, estrutura familiar. Né? Se eu amplio o olhar dessa maneira, eu paro de fazer distinções. Por quê? Distinção exclui, separa. Se eu tenho a informação de que eu escolho o pertencimento, eu escolho validar as pessoas, eu não posso trazer para esse contexto de pertencimento só quem é bonzinho como eu acho que é. Porque se eu pegar um assassino e falar você não presta e você merecia estar morto também, eu estou excluindo. Baseado no quê? Baseado naquilo que eu acho que é certo, baseado nos meus valores. Quando eu amplio o olhar, eu posso olhar para essa pessoa, olhar com compaixão, que é o desafio também, e perceber o que é justo e perceber aquilo que é adequado como compensação daquilo que ele causou, porque aí vai para a justiça que vai definir, não sou eu. Então eu me retiro da punição, porque a justiça vai se encarregar da punição. Só que aí tem um detalhe, se eu tenho uma reatividade, algo que mexe muito comigo em relação a vítima e violador, eu vou ficar envolvida e eu quero que a justiça aconteça a qualquer preço. E eu entro naquilo, eu mergulho naquilo, estou julgando, estou envolvida emocionalmente, comecei até a suar a minha mão falando disso, porque vem a força da justiça a qualquer preço. Da onde vem isso se a minha vida é tranquila? Né? Então, de novo, aquilo que mexe muito comigo é bem provável que tenha a ver com a minha estrutura familiar. Então, onde teve um fato dentro do meu sistema que não foi bem resolvido, talvez que não houve justiça, talvez que teve alguém que foi muito prejudicado e teve alguém que saiu ileso. Por que aquilo que eu vejo fora mexe tanto comigo a ponto de eu ter uma reatividade, um julgamento bombástico? Porque sim, eu também tenho. A gente tem essas experiências de acordo com a nossa verdade interna. E é preciso muita consciência para distinguir, para cair na real de quando eu estou movida por um transe e quando eu estou só constatando. É o desafio da vida esse. E como a gente vai mudando isso internamente? Só tem um jeito, que é pelo conhecimento. Então, tudo isso que eu estou falando está complicado. Tá bem complicado. Tá bem complicado, mesmo. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos dar uma amenizada para ver se a gente consegue chegar de uma maneira mais simples. Porque sim, esse olhar sistêmico ele é simples, mas ele é complexo ao mesmo tempo. Então, né, é preciso clarear, é preciso ficar mais disponível para que as pessoas possam entender do que se trata. E também ter mais recursos para agir de uma forma mais consciente.
Então, o que a gente percebe assim, essa questão de você ressonar com alguma coisa, ela parece que vem até de uma maneira mais explosiva. A gente percebe isso pelas redes sociais. Então, de repente, alguém coloca lá que o céu tá azul e alguém já se odiou, por que você está falando que o céu tá azul? Da onde que você está dizendo isso? Uma coisa bem simples, né? É uma reação muito explosiva para coisas que não merecem esse tipo de reação. Então, de repente... Eu tô rindo porque eu vou aprofundar de novo. De repente, a gente acredita que assim, não, é o momento de eu extravasar, é o meu momento de ter razão, é o meu momento de opinar. Mas eu volto para a questão. Até que ponto isso está me fazendo mal? Então, quando a gente começa a perceber, eu vou voltar para as leis de novo, que se eu julgo, eu excluo, e a exclusão tem uma consequência, se eu já sei disso, eu vou ter uma possibilidade de uma ação e de um comportamento não tão violado, né? Só que a gente não sabe. Mesmo quando a gente já sabe, a gente vai e julga de novo. Mas percebe uma vez, percebe outra vez, e você vai formatando um comportamento que seja adequado com aquilo que você vai aprendendo. E como nós aprendemos a parar de julgar? Quando nós começamos a experimentar a consequência do julgamento. Né? Ah, mas eu não julgo ninguém, porque tudo que eu falo é verdade. Nossa, você não está vendo? Olha ali. Né? A verdade a partir do meu contexto, a partir dos meus valores. E principalmente a partir daquilo que é valor no meu sistema familiar. Então, como eu aprendo a conviver com as pessoas sem entrar nesse julgamento mecânico? Como você falou, nossa, Grau, o céu tá tão bonito, tá um dia tão lindo, e eu posso falar pra você, pelo amor de Deus, né? Olha esse calor, tá louca, olha o que você tá falando. Meu Deus, como você pode pensar uma coisa dessa? Precisa chover. Né? Então eu vou, na reatividade, eu vou desvalidar aquilo que você trouxe como importante. E como pode ser um comportamento diferente? Como eu começo a pensar de sair da reatividade? Porque a reatividade também é algo que separa, tanto quanto é um julgamento também, né? Então, como eu posso olhar para você e consentir aquilo que você traz e também pôr aquilo que eu penso, né? Você pode falar, que dia lindo! E talvez eu possa falar, sim, eu acharia ótimo se chovesse hoje. E eu acolho aquilo que você fala e eu solto aquilo que eu sou também ao mesmo tempo, sem agressividade, sem entrar na reatividade. Mas isso exige autorresponsabilidade. Parar de julgar exige um encontro do próprio lugar, que claro, a gente volta de novo nas lives anteriores, onde eu falo do pertencimento, onde eu falo a importância da ordem, que os pais vêm antes. Mas Gra vai falar de novo dos pais, do pai, da mãe, do lugar no sistema. Isso precisa ser dito tantas vezes quantas forem necessárias para que todas as pessoas começam a perceber a importância fundamental que é a ordem. E a ordem vem pai, mãe e filhos de acordo com a chegada. Quando eu entendo qual é o meu lugar e quando eu consigo olhar para os meus pais, né, como se eles estivessem nas minhas costas, desse lugar de menor, o julgamento começa a cessar dentro de mim. É automaticamente. Por quê? Quem é a pessoa que você mais julga? Começa dentro de casa, né? Sempre. Todos nós temos esse comportamento de, a partir de uma determinada idade, quando a gente sai da infância e vai indo para a adolescência, tem criança que começa isso mais cedo, tem criança que começa isso bem mais cedo, porque a informação ela é muito rápida. Quando a gente começa a ter noção de certo e errado, de isso não, isso sim, e nós enquanto pais ensinamos isso para os filhos, esse coleguinha não, vai ficar mais perto desse, porque, né, os pais já vão fazendo os ajustes, e em cima do quê? De julgamentos, né? E aí a criança vai crescendo e vai começando a falar para quem?
Nossa, mãe, que ridículo. Nossa, mãe, não faz isso. Mãe, olha o que o pai está fazendo. E a gente habitua com esse comportamento dos pequenos tiranos, apontando o dedo dentro de casa. E essas crianças crescem sem compreender a ordem, de novo, e vão se tornar grandes julgadores daí. Vão julgar todos os contextos onde estão inseridos e vão continuar tendo o resultado. Resultado do quê? Da exclusão. Lembrando, exclusão é uma violação de uma lei da natureza. Não importa se eu sei ou se eu não sei. Violei o pertencimento, julgando, excluindo, eu vou ter uma consequência proporcional à exclusão. E o que a gente experimenta como consequência? Nós experimentamos na nossa própria vida uma experiência, um contexto proporcional àquilo que eu estou julgando. É quase aquilo, tipo, cuspir para cima, cai na testa. Então, é exatamente isso. Esses ditados populares, eles têm tanta sabedoria, que se a gente ficar só focado naquilo que é simples, naquilo que é básico, a vida já muda, porque a verdade está toda ali. A língua é o chicote da bunda, né? Se cuspir para cima, cai na testa. Aqui se faz, aqui se paga. É verdade. É a mais pura verdade. Só que a gente está tão envolvido com a própria verdade, com as memórias desse contexto familiar e tão fechado que a gente não enxerga o mal que faz para quem? Para a gente mesmo. Então, quando eu penso em como criar uma estrutura interna mais disponível para o não julgamento, para as próprias escolhas, para aquilo, para validar aquilo que é importante para mim mesma, sem violar ninguém, é preciso começar pelo autoconhecimento, é preciso começar a saber quem eu sou, como eu funciono, o que faz sentido para mim. E junto com isso, eu olho para você, onde você pertence, como você funciona, de onde você veio, como era o teu contexto, e eu começo a fluir junto com isso. Eu considero que você tem a tua própria história e eu tenho a minha, e sim, nós podemos viver pacificamente apesar disso. E esse assunto, né, sempre é tão amplo, Quando a gente tem um relacionamento de casal, o que separa o casal? O julgamento. O que faz com que a relação não se fortaleça a ponto de permanecer duradouro? O julgamento. Quando eu olho para o meu marido e eu julgo qualquer comportamento dele, eu me separei dele. Quando tem algo que me incomoda muito, é porque tem isso como verdade dentro de mim, em algum lugar que eu só não estou enxergando. As pessoas podem falar, não, isso não. Eu passei anos da minha vida falando, não, isso não é verdade, porque eu não sou isso que eu estou vendo de errado na pessoa. E é só uma questão de tempo, de consciência, que a gente vai sim constatar que absolutamente tudo que eu enxergo no outro é um reflexo de alguma parte de mim. Se eu julgo que o cara tá roubando, é sinal que eu sou ladra? Não, é sinal que você está excluindo algo importante do outro, que em algum viés é uma verdade sua também. E você vai experimentar o sentimento que aquilo que você está observando move dentro de você. Então, se eu olho para uma mãe, a minha vizinha está lá, vamos voltar no exemplo de antes, a minha vizinha está batendo na criança. E eu falo, que horror, que pessoa violenta, como que pode uma mulher fazer uma coisa dessa com uma criança? E eu desço o sarrafo nessa mãe, nesse contexto. Aí eu chego em casa, meu marido vem me buscar para ir almoçar, e ele fala uma coisa que eu não gosto. Aí eu chego em casa, desço do carro e blam! Quase destruo o carro com a batida que eu dou na porta. Quem que é violento aqui? A mãe, tão violenta quanto eu. Então,
nesse sentido de que aquilo que eu julgo é o reflexo de algo que é verdade em mim. Mas é sempre mais fácil apontar o dedo pro outro, né? Do que olhar para si mesmo. A gente volta para aquela questão. A autorresponsabilidade. Porque... E da onde que vem essa autorresponsabilidade? De onde vem essa força para poder conter, avaliar primeiro e depois expressar? Essa força vem da validação do próprio pertencimento, da própria ordem e do equilíbrio entre o dar e o tomar, que a gente experimenta onde? É tão lindo isso, é tão lindo isso, é tão profundo e tão, tão, tão significativo, que eu peço para as pessoas prestarem mais atenção nesse assunto, porque saber disso e experimentar isso lá no primeiro contexto onde você nasceu, em relação aos seus pais e aos seus irmãos, vai transformar a sua vida. A vida de qualquer pessoa vai transformar quando ela conseguir se ajustar aqui nesse primeiro nível onde essas leis imperam. Então, se eu considero que eu existo nessa vida humana aqui na Terra nesse momento, a partir de um contexto que tem um homem, tem uma mulher, tem uma família, então eu preciso começar por ali, dali para frente. Então, onde eu estou hoje? Hoje eu sou uma mulher de 43 anos, casada, com filhos. O que mais? Eu sou filha dessa pessoa e dessa pessoa. Lá no contexto familiar eu tenho uma linha de irmãos. E essa é a minha família. Ai, mas o meu pai, nossa, é melhor eu nem contar quem ele é, porque Deus me livre. O que eu tô fazendo? Julgando. De novo, vem para onde? Para o mesmo lugar, que é o julgamento. A gente fica correndo atrás do próprio rabo com o julgamento. Porque a piscar o olho a gente já julgou. Julgou, excluiu. Excluiu, consequência ruim. Então só que isso é até de hábito. Como você disse, muitas vezes a criança, né? Ela começa já de pequenininha, por várias razões, ela já começa a julgar também. Como é que a gente faz para mudar isso de hoje para amanhã? De hoje para amanhã é meio impossível. Mas assim, como começa para começar a ter consciência, né? Eu gosto de usar os meus exemplos porque eu levo muito para dentro da minha casa tudo isso, porque a minha experiência de mudança foi a partir dos meus contextos e foi a partir das minhas experiências, foi a partir daquilo que eu achei de difícil na minha vida. Eu fiquei muito incomodada com muitas coisas e eu não conseguia recurso para mudar, eu não tinha força para mudar. Eu estava tão enfraquecida que mesmo que eu tinha uma ideia daquilo que era bom para mim, se você chegasse com a sua ideia, eu não tinha coragem de falar a minha. Eu me associava a você, mesmo que por dentro isso não fazia sentido para mim. Isso também é uma violação, porque aí eu tô violando quem? Tô violando a minha integridade também. E isso passou a ser muito desafiador para mim conforme eu fui ficando adulta. Quando eu penso no contexto dos filhos e como fazer para os filhos não serem tão excluídos e nem excluírem, eu comecei a prestar atenção no que eles traziam para casa e comecei a prestar atenção em qual comportamento meu, qual jeito de falar com eles seria menos agressivo em relação aos outros. Por quê? Quando a minha filha chegou mordida por uma criança lá do pré, quando eu vi o rosto dela com uma bola roxa, eu queria matar o desgraçadinho que tinha feito isso. Olha o absurdo, olha o movimento que eu fiz. E eu cheguei na escola e eu enxerguei, eu não sabia quem era, mas quando eu pus o olho, eu falei, foi essa criaturinha que mordeu a minha filha. Ainda movida pela reatividade da situação. E se quem tivesse mordido fosse a minha? Porque eu não tô livre. Se eu tenho uma criança pequena na escola, ela pode sim, por N motivos, morder alguém. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, na hora eu abaixo as armas. Então é a empatia, esse olhar considerando o outro e considerando que
se eu me coloco no lugar do outro, é o outro com a estrutura que ele tem, aí eu já muda tudo. Mas naquela época eu não tinha tanto recurso ainda. Mas eu não cheguei a ponto de pegar o moleque, não esganou, né? o menino. E conforme as crianças foram crescendo e eu fui crescendo também nesse conhecimento, eu fui encontrando recursos. Então um dia minha filha chegou em casa e falou assim: mãe, eu não aguento mais a fulana. Ela vai para a escola sem uniforme, ela fica pagando da cara de todo mundo, ela faz bullying, mãe. Ela faz bullying. Eu nem chego perto dessa menina porque essa guria, ela é insuportável. Ela vai com um saltão desse tamanho para a escola. E ela falou. E eu fiquei ouvindo. Quando ela terminou de falar, eu perguntei: filha, como é ela na casa dela? Ela falou: por quê, mãe? Eu falei: você sabe se os pais dela moram juntos? Os pais dela estão juntos? Ela falou: não, mãe, pior. Esse dia ela chegou bem triste, assim. Ela chegou bem amuada e meio que deitou na carteira, porque ela estava muito triste, porque tinha acontecido uma briga bem séria na casa dela e os pais dela estão se separando. Aí eu falei: pois é, filha, percebe como deve ser desafiador, né? Não ter o pai e a mãe juntos, não ter a mãe presente para talvez informar para ela que na escola não é lugar de salto. E deve ser muito triste ver os pais brigando. Nunca mais ela veio com reatividade falando dessa menina. Então, eu mostrei para minha filha os óculos sistêmicos. Eu não falei para ela: coloque esse óculos e agora olhe. Eu esperei ela me falar tudo, porque ela estava muito mexida, ela estava com raiva, ela estava indignada, e eu não posso simplesmente calar a indignação da minha filha. Eu preciso deixar ela se expressar e depois conduzir por um outro caminho. Como que uma mãe faz isso? Só se tiver consciência. Como tem consciência? A partir do conhecimento. E o conhecimento está acessível para todas as pessoas, de graça, num clique. É importante saber que nesse momento em que ela está julgando e excluindo, em outro momento ela também pode ser julgada e excluída, né? As consequências ela vai impactar, independente de ser criança, adulto ou velho ou idoso. Ninguém tem esse direito de passar ileso. Ah, mas você não acha que é verdade que não é de uma criança ir de salto para a escola? Né? Então a gente embarca e a gente se associa aos julgamentos. E aí a pessoa que foi julgada enfraquece e nós, enquanto julgadores, também enfraquecemos. O julgamento vai enfraquecer em todas as instâncias. Em todas as instâncias o julgamento ele enfraquece. Então, quando eu olho para minha filha e falo para ela isso: filha, olha, né? Olha com outros olhos para essa menina. Ela só está tendo esse comportamento porque tem algo acontecendo lá na casa dela. Sim, mãe. E você sabe que existe uma lei da atração e existe uma lei da compensação, e que tudo que a gente olha no outro e aquilo que a gente julga no outro também acontece pra gente. Eu vou emendando essa conversa e eu vou alinhando essa conversa, explicando para ela a realidade, porque eu sei das leis sistêmicas. Se eu não informar os meus filhos que isso existe, a chance de eles terem uma ação consciente vai ser menor. Então, hoje a gente aprende pelo amor ou pela dor. E a consciência, esse inconsciente coletivo da Terra ainda está pela dor. Porque se fosse pelo amor, né, tudo já estaria muito melhor. E a gente não consegue pelo amor porque todos nós estamos envolvidos numa percepção de amor também violado. Também temos o nosso sistema rompido em alguns momentos. Sim, né? E esse amor, né? Ah, eu fiz por amor. Isso não significa que não vai ter a consequência. Então, a ordem, de novo, e o respeito, né? A ordem vem antes do respeito.
Eu não consigo ser respeitosa para você se eu tô em desordem interna. Eu não consigo ser amorosa com você numa medida que seja funcional se eu não estiver numa ordem interna. Então tudo vem com essa estrutura interna e de novo começa nesse lugar onde eu experimento a vida, a minha vida aqui e agora. Né? Isso vai me dar potência para eu experimentar, observar, constatar, fazer escolhas sem entrar no julgamento. E a melhor maneira de constatar se a gente está julgando muito ou não é observar os resultados que a gente está tendo. Como estão os meus resultados no sentido de eu me sentir bem? Porque muitas vezes a gente chega em casa tenso, bem tenso, depois de um dia de trabalho, e nem não entende por que tá com a dor aqui no ombro, por que tá um pouco com o estômago embrulhado. Né? Porque o que aconteceu durante o dia e a maneira com que eu me relacionei com as pessoas lá no meu ambiente de trabalho pode ter sido violada e o meu corpo contrai. O estômago contrai, principalmente o estômago e os ombros. Então, se eu chego em casa no final do dia e eu percebo uma certa queimação e eu percebo que o meu ombro está pesado, eu preciso encontrar onde foi o motivador disso. E aí eu vou perceber que eu entrei no julgamento, que eu entrei nas violações, porque caso contrário, eu vou chegar em casa disponível, leve, vou querer pôr o pé na grama, vou querer brincar com os meus filhos, vou querer tomar um chimarrão, entende? Vou querer experimentar mais leveza. Então, ter essa consciência de se autoavaliar, tá? Como é que está mesmo a minha vida hoje? Como é que está mesmo meu relacionamento hoje? Como eu tô com os meus filhos hoje? Tá agradável? Não tá agradável? E se não estiver, não entrar em desespero. Se não estiver bom, precisa procurar ajuda. Vai ter solução, né? Tem solução. Tem casos assim mais graves que de repente a pessoa precisa constelar pelo fato dela ela tá sempre no julgamento e não entender o porquê. Existem situações. Sim. Eu até estava lembrando de uma constelação dessa semana que eu queria dar como exemplo. Sim. Uma pessoa veio constelar e aí ela falou assim para mim: eu tenho uma formação em relação ao trabalho e eu comecei a trabalhar com isso, eu fui muito bem sucedida e eu tive muitas clientes e as pessoas me elogiavam e eu não suportei. Eu parei de trabalhar com isso porque eu ficava muito incomodada em ser reconhecida. E hoje eu trabalho em outra coisa, eu vou bem no meu trabalho também, mas eu tenho muita fragilidade, se a pessoa falar qualquer coisa pra mim, eu choro. E ela já chegou chorando. E ela disse assim, eu não sei o que acontece e qualquer coisa me desmonta, me desestabiliza e eu choro. Aí eu falei, me fale um pouco da sua vida, né? Como foi? Os seus pais são casados? Ela falou, são. Meu pai morreu, minha mãe e ele se separaram quando eu tinha 5 anos, porque eu falei para minha mãe se separar. Porque o meu pai ia me buscar na escola, às vezes ele estava bêbado e às vezes ele ia com um carro que eu ficava com vergonha, que tinha um barulho muito alto. 5 aninhos. E ela falou, a minha mãe separou do meu pai porque eu pedi para ela separar porque eu tinha vergonha. E ela falou de uma maneira assim. Aí eu falei, muito bem. E depois? Daí quando eu tinha tal idade, eu falei pra minha mãe voltar com meu pai. Então percebe a violação da ordem. Porque o que eu falei dos pequenos tiranos? A pessoa é uma pessoa agradável, querida, simpática, mas ela é um pequeno tirano junto com tudo isso. Entende? Então, o que aconteceu na vida dela? Ela aprendeu a julgar muito cedo,
de acordo com aquilo que ela experimentava no contexto familiar. A partir do contexto familiar, ela tomou uma postura e sugeriu uma coisa para a mãe, como mãe, faça isso, e a mãe, com a ordem violada, sim, ela colocou a filha como maior, ela fez a vontade da filha. A mãe precisa estar estruturada para lidar com o filho. Fica bem quieta, porque aqui quem escolhe se fica com o pai ou não sou eu. E sim, esse é o seu pai e você vai respeitar ele da maneira que ele é. Isso é postura de adulto. Agora a mãe acuou e falou: ai, coitadinha da minha filha, tá sofrendo tanto, eu vou me separar. Tá, ferrou com a vida da filha, ferrou com a vida da mãe, ferrou com a vida do pai. Aí passou um tempo, a criatura cresceu um pouco e falou: acho que é melhor você voltar com o pai, eu acho que vai ser melhor pra nós, porque talvez ia ter algum ganho secundário pra essa criança também que falou volta. Sim. E aí os pais voltaram e viveram, né, até o pai morrer. E quando ela falou do pai, ela se emocionou muito, chorou muito também, porque trouxe muita saudade e muita lembrança das violações, mesmo que a lembrança esteja inconsciente. Então a nossa alma sabe. E aí na constelação mostrou muito esse rompimento que ela estava com os pais, justamente pelos julgamentos, pelas escolhas. Tudo fruto da violação da ordem. Por isso que é tão importante, né, voltar lá. E o que é a solução daí para essa pessoa? O que ela veio trazer na constelação? Muita fragilidade, de choro fácil, de as coisas não estarem bem. E foi muito importante ela ter falado: eu não suporto receber o reconhecimento. Por quê? Porque lá atrás ela violou com o pai e com a mãe. E o primeiro movimento de reconhecimento que a gente tem, e que a gente tem uma necessidade de ser reconhecido, é pelo pai e pela mãe. Então ela não suporta ser reconhecida pelos outros quando ela está violada com os pais e não tem como se conectar com o reconhecimento dos pais. E isso não significa que os pais não validavam essa menina. Tá? Ela estava sendo movida por uma memória inconsciente da violação que ela causou com 5 anos de idade. E aí a gente olha: meu Deus, mas ela era só uma criança. O universo, ele não separa nada. O universo constata e manda consequência. Constata e manda consequência. Ah, mas ela não tinha ideia. A lei é lei, não tem escolha. Ah, mas a culpa era da mãe. Aqui não tem culpado inocente, tem causa e consequência. Causa e consequência. Meu Deus, mas o que tem que fazer então? Aprender a validar aquilo que é importante, aprender a ter respeito com aquilo que é básico. E todas as pessoas sabem noção de respeito básico, que a gente tem que respeitar os mais velhos, que a gente não deve julgar as pessoas. Todos nós sabemos disso. E em algum momento já ouvimos, né? E quando a gente, por exemplo, então a gente ouviu tudo isso hoje, a gente já viu um pouco das consequências do julgamento e eu quero mudar. Mas você não faz isso assim, você disse que não é de hoje para amanhã. Às vezes a gente julga sem querer. Claro. Né? Você bateu o olho, o julgamento já te veio. O que você faz? Como é que você muda isso? Então, eu sempre, como eu falei antes, eu olho o meu percurso, né? E sim, eu fui muito julgadora, eu fui muito autocrítica, eu julgava e criticava a mim mesma, muito, muito, muito. E sim, o conhecimento nos liberta, o conhecimento traz liberdade, não tem outro viés a não ser pelo conhecimento. E qual conhecimento que para mim fez muito sentido? Quando eu conheci as constelações, eu fui compreendendo, eu fui entendendo, eu fui encontrando uma estrutura que me apoiou para eu fazer essas mudanças. E o Ho'oponopono é uma prática que eu super valido e super indico, porque se eu me pego julgando e eu nem me dei conta, e daí eu me flagro e falo: putz, eu me propus a não julgar hoje, por que eu julguei? Então, a gente tem acumulado em nós, no nosso HD interno, nessa nuvem de informações que cada um muitas memórias, muitas memórias, muitos programas,
muitas informações que foram inseridas em nós de uma forma violada. Quando essa mãe, pegando o exemplo da menina que veio constelar semana passada, quando essa mãe permitiu que uma criança de 5 anos desse um comando para ela fez por amor, né? Ela não tinha outra forma de agir com a filha, ela atendeu, acatou o que a filha falou e foi uma violação de hierarquia. E essa informação, ela está inserida nessa menina, que hoje é uma mulher e que tem filhos. Então tem uma mãe, uma filha e tem netos. Se essa informação aconteceu quando essa menina era criança e hoje ela tem filhos, a memória já está na criança. Então essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles foram alimentados com essa experiência. Ah, mas isso não é justo, né? É a primeira informação que vem, isso não é justo. Não se trata de ser justo ou não, é a natureza humana. Assim como essa menina que teve essa violação, que violou, tem a consequência, e os filhos dela têm a memória, eu tenho todas as memórias da história da minha família, você tem as das suas. Então a consciência traz uma possibilidade. É uma exigência da mudança ter a consciência. Porque se eu não tiver a consciência, eu vou ser movida só pelas memórias. Ah, entendi, Gra. Mas amanhã você acorda e quando vê, tu violou. Quer dizer que eu tenho memória para olhar. Entendi. Então eu vou ressarcir aquilo que eu causei. Se eu julguei meu marido, se eu falei uma porcaria para ele, percebi que eu julguei, que eu fiz uma ação violada, eu vou olhar para ele e falar assim, eu sinto muito. E quando eu falo eu sinto muito, a gente pode retomar o assunto. Se eu percebo, eu pisei na bola, entendi, mas eu não faço o movimento de compensação, eu vou permanecer na consequência da violação. Olha que simples que é. É tão sutil e é por isso que nós experimentamos uma vida desafiadora na maior parte do tempo, porque nós não prestamos atenção nos mínimos detalhes das violações. Aí, Gra, mas como a gente faz então para mudar? Vai buscar recursos, é preciso compreender, é preciso entender que você tem que tomar o comando da sua vida. O que é tomar o comando? É conscientemente fazer escolhas, porque se não tiver conscientemente fazendo escolhas, eu vou funcionar a partir desse mundo de memórias que eu tenho de toda a minha história e da minha própria história, dos meus próprios comportamentos. Essa moça que veio constelar, o que é que acontece na vida dela agora? A constelação vai fazer com que ela mude e que tudo seja reorganizado? Até certo ponto, sim. Agora, se ela não utilizar aquilo que fez sentido para ela nos próximos atos, né, da configuração da história dela, da vida dela, ela vai permanecer violando. Então, ela vai ter que acordar para a informação. Ela vai ter que escolher uma nova forma de funcionar diante da vida. Porque se ela não fizer essa escolha, ela volta mecanicamente para o formato anterior, que é mais fácil, bem mais fácil, e vai continuar violando. E uma estratégia para isso seria a postura sistêmica. Isso. Por que a postura sistêmica me encanta tanto? Porque ensinar a postura sistêmica é uma coisa que para mim é a minha paixão. Porque mudou completamente a minha vida, mudou completamente o meu estado interno, mudou completamente a maneira como eu funciono diante da vida. Mudou totalmente. Então, todas as pessoas podem se beneficiar dessa nova estrutura interna, independente de qualquer coisa. Se eu converso com a minha filha sobre isso e eu ensino para ela como é ampliar o olhar numa conversa tão simples, qualquer pessoa pode aprender isso.
desde as crianças até uma pessoa idosa, porque sempre é hora de mudar a vida para melhor. A gente tá na vida para viver um dia depois do outro de uma maneira melhor e não para sofrer. E isso também é uma ideia limitante, que a gente nasceu para sofrer mesmo. O meu destino é assim, a minha família, né, foi sempre esgualepada e não tem como eu viver diferente. Tem. Para todas as pessoas, independente de cultura, independente de quanto ensino que a pessoa tem, se a pessoa nunca foi para a escola, ela pode aprender postura sistêmica. Se a pessoa é PhD, ela pode aprender postura sistêmica. Não tem distinções para isso. E é isso que me encanta da postura sistêmica. E todo mundo, independente do nível, vai alcançar esse estágio, essa sensação esse estado de bem-estar interno de bem-estar. Eu gosto de falar a palavra apreciação, né? Eu passo a apreciar a vida independente do contexto. Então, se eu tenho um desafio, eu tenho uma condição interna que me apoia para o desafio, e aqui dentro tem um lugar onde eu sinto alegria, mesmo diante de um desafio desgraçado. Tem um lugar em mim que me apoia porque eu tenho um sentimento de alegria. E isso começa a acontecer dentro da gente, de novo, né? Eu não vou cansar de falar isso. Quando a gente encontra o próprio lugar, o lugar onde nós pertencemos e a ordem em relação a esse lugar onde nós pertencemos. E nós passamos a nos movimentar, a gente cria uma nova imagem interna que valide esse lugar na ordem e esse lugar onde a gente pertence. E a partir desse movimento, essa estrutura interna vai mudar. Não tem outro jeito. E esse olhar e essa postura sistêmica, ela vai para todas as áreas. Hoje aqui no Brasil, nós temos um olhar muito ampliado. A escola da Hellinger, né, a Hellinger Schule, que é da Alemanha, tem uma formação específica para pós-graduação em constelação, que é o que eu faço em São Paulo. São as primeiras turmas que estão sendo formadas, onde esse conhecimento está sendo estruturado numa metodologia para que as pessoas sim tenham acesso. Tanto na universidade, no olhar para a constelação sistêmica, que está sendo validada pela universidade. O direito sistêmico, que é fazer o quê? É trazer essa postura, esse olhar sistêmico para dentro do judiciário, que muda tudo, né? Dentro do SEJUSC, dentro das práticas restaurativas. Esse olhar, ele enriquece muito, 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 muito. Na medicina, na pedagogia, dentro das escolas. Então, é uma nova possibilidade que está fazendo muita diferença. E cada pessoa que está ouvindo isso pode se beneficiar de uma forma espantosa com esse conhecimento. E pode fazer uma diferença na própria vida, na vida da família, daqueles que já estão aqui e das gerações que vêm. Futuras. É muito, muito, muito grandioso ter esse movimento a partir do conhecimento. Quer dizer, é quase que o maior gesto de amor que você pode fazer por você e pelos seus. Exatamente. E é simples porque é um assunto que não tem rejeição. Porque quando eu falo de postura, quando eu falo de respeito, eu não estou falando nada que as pessoas não saibam, como eu falei antes. Isso é a base da convivência humana. Às vezes a gente só se perdeu um pouco no caminho, né? Gra, o assunto foi tão legal que até o sino da igreja já está batendo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente está ouvindo aqui, meio-dia. Acho que esse assunto merece a gente voltar em outro momento. Sim, e quem ficou com dúvidas, quem precisa de repente compartilhar alguma experiência, fazer algum comentário, será que isso é julgar, será que não é? Pode entrar em contato conosco, tanto no jornal quanto com a própria Graciele. Todo domingo tem a coluna dela no jornal impresso e também nas nossas redes sociais vocês acompanham. Não precisa de dúvida, né? Pode entrar em contato, claro. Pode esclarecer e ter essa vida. Sim, a gente está disponível para isso. E muitas vezes tem uma dúvida que sequestra e a gente não fala. Então, se sinta à vontade para
para perguntar. Livre de julgamentos, a gente promete. Claro. Muito obrigada. Obrigada, Até Carla, semana muito que obrigada. vem. Até. Um beijo. Beijo para todos.